Boa tarde, pessoal. E aí, né? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora à tarde para resolvermos mais exercícios da UERJ, certo? Da turma UERJ. Todos vocês já me conhecem, né? Acho que, vamos ver aqui, se você me pega, né? Olá, hoje é dia 12, né? Dia 12, a caneta está sem tinta. Vamos trocar a caneta aqui, ó. Chegando pertinho aqui de você, ó. Trocar a caneta. Vamos ver se essa daqui funciona. Então, nós temos hoje o dia 12 de 5 de 2020. Um ano aí que entrou para a história, né? Muitas notícias. Então, nossa aula de hoje, né? Biologia. Partiu UERJ. Partiu UERJ. Certo? Pessoal, então, de manhã eu resolvi alguns exercícios, tá? Agora à tarde eu vou resolver outros exercícios. Se der tempo, eu vejo os da manhã, né, com vocês aí de novo. Beleza? À tarde, de manhã nós falamos desse exercício. Eu só quero rever com vocês aí a questão desse assunto, que é um assunto muito polêmico, né? A eutrofização. Tá? Então, começamos a nossa aula agora. Vai ter duração de 45 minutos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de eutrofização, por que eu estou voltando e falando novamente sobre esse assunto? Porque a eutrofização ele é um assunto muito recorrente nos vestibulares. Tá? Aparece desde a UERJ, Enem, é um assunto muito recorrente mesmo. Até o ano retrasado, todo ano o Enem colocava uma questãozinha de eutrofização. Tá? Continua colocando? Continua. Mas às vezes pedindo outras coisas, não diretamente a eutrofização. A eutrofização ela vai ser caracterizada, uma característica marcante da eutrofização é o seguinte, vai ser a entrada de matéria orgânica no meio aquático. Tá? E aí o cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte, quando a gente trata sobre eutrofização, alguns alunos pensam que eutrofização é sinônimo de poluição. Então, eutrofização, gente, é difícil escrever aqui com essa tela aqui na minha cara. É bom, o quadro é bom, mas a gente meio que se desconcentra. Eutrofização é diferente de poluição. Por quê? Eu vou usar a palavra eutrofização quando eu estiver tratando de quê? Ó? Da matéria orgânica. Deixa eu ver a caneta preta. Quando eu estiver tratando de matéria orgânica. Tá? Então, por favor, anotem isso no caderno de vocês. Vou fazer igual eu falei aqui, ó. Deixa eu escolher aqui assim. Então, aqui, ó. Tá, então aqui, quando eu trato da entrada de matéria orgânica, eu tenho a eutrofização. Quando eu trato da entrada de qualquer outro composto, qualquer outra substância, não vamos usar substância a química, mas quando eu trato de qualquer outra matéria, sem ser matéria orgânica, eu estou tratando de poluição. Então, por exemplo, se eu jogo ali petróleo, é eutrofização ou é poluição? Você já está gritando aí na tua cadeira, poluição, pessoal. Quando você joga ali, por exemplo, no sofá, é poluição ou eutrofização? É poluição.
Quando você joga, por exemplo, uma tinta, poluição e eutrofização, poluição. Quando você joga, por exemplo, uma mesa, poluição e eutrofização, poluição. Quando você joga, por exemplo, esgoto, poluição e eutrofização, aí você entra onde? Na eutrofização. Porque esgoto é matéria orgânica. Tá? No esgoto contém fezes, tá? Então é matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ser utilizada principalmente por algas unicelulares para que venha a ter um crescimento populacional. E aí esse crescimento vai acarretar no maior consumo de oxigênio, causando uma menor disponibilidade do oxigênio dissolvido para os outros organismos como o peixe. Como você tem um aumento populacional, há um consumo excessivo de oxigênio, os peixes morrem, tá? Os peixes morrem. Nós temos um aumento no número de bactérias para fazerem a decomposição desses indivíduos aqui, tá? Algumas bactérias aeróbicas, outras anaeróbicas. Você já sabe que é uma bactéria aeróbica, é aquela que utiliza o oxigênio. E a bactéria anaeróbica, esse N vem de negação. Ana não usa oxigênio e acaba produzindo gases, tá? Que vão contribuir para a poluição da atmosfera, alguns gases até tóxicos. Bom, e aí eu tenho aqui o seguinte, pessoal. Outro fator agravante é que como eu tenho o aumento dessas algas, né, o aumento dessas algas causa a morte desses peixes e a decomposição desses peixes começa a tornar essa água cada vez mais turva. Tá? Essa água se torna turva, o que dificulta a fotossíntese por plantas que estão abaixo, né, dessa camada aqui. E aí fica difícil esse ambiente se regenerar. Tá? Então, você sempre tem que pensar o quê? A entrada de matéria orgânica, tá? Aí você tem nitrogênio e fósforo como exemplo, você tem aqui o esgoto como exemplo, vindo da cidade, esgoto não tratado. Esse nitrogênio e esse fósforo, eles podem entrar no curso a partir da agricultura, tá bom? Porque lembre-se, nitrogênio, fósforo e o potássio são utilizados como adubo, tá? Então você pode comprar aí um adubo à base do NKP10, P4, e aí tem vários tipos de adubo aí que você joga. E quando ocorre a chuva, você tem o processo de lixiviação, olha a coisa linda da geografia aí do Thiago. Lixiviação que vai carregar essas partículas, tá? Essas partículas para o ambiente aquático mais próximo ali, causando o quê? Uma disponibilidade para, no caso, das algas, tá? E aí, pessoal, então eutrofização quando eu falo de matéria orgânica, tá? Lembra eutrofização, vai lembrar de matéria orgânica. Esse fenômeno aqui é muito comum durante o período de verão. Ano retrasado, no Rio de Janeiro, nós tivemos diversos problemas nas praias cariocas. O número de algas aumentou muito. Por quê? Matéria orgânica, calor, aumento da temperatura, agitação das células, entropia, lá no alto. As células todas agitadas querendo se dividir. E aí houve um aumento da população. E a gente tem que lembrar também o seguinte, algumas algas, como o dinoflagelado, por exemplo, que você vai estudar só se você for fazer faculdade, fora isso você nunca mais vai ouvir falar dele, alga unicelular dinoflagelado, tá? É uma alga que produz substâncias tóxicas. E aí qual é o problema? O problema é que ele é um dos responsáveis da maré vermelha. O mar vira cor de sangue, existe esse fenômeno. Devido ao número de algas. Coloca aí na internet, eu não coloquei aqui não, mas coloca aí, maré vermelha. Você vai ver que a água vira cor de sangue, mas não é porque ela está cor de sangue. É que a coloração do dinoflagelado, a pigmentação, tem esse aspecto vermelho. E aí quando você olha, você fala, meu Deus, virou sangue. Não é que virou sangue, é que está cheio de dinoflagelado, algas unicelulares. Tá? E aí você tem eles produzindo substâncias tóxicas que podem causar danos no sistema nervoso, tá? Causando aí morte por asfixia, parada cardíaca. Tá? Então, nós temos todo um problema de magnificação trófica, que é a passagem dessa substância dentro de uma cadeia trófica. E aí a UERJ te pergunta aqui o seguinte,
Com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro, caíram na cidade do Rio de Janeiro, com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro, em março de 2013, uma grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O consumo biológico desse material contribuiu para a redução a zero do nível de gás de oxigênio dissolvido na água, provocando a mortandade de peixes. Os dois principais grupos de seres vivos envolvidos no processo de diminuição da taxa de oxigênio disponível são, pessoal, nós já vimos aqui, plantas, algas está certo, microcrustáceos, galera, estamos falando dos crustáceos, tá? Não estou relacionando. Plantas e bactérias estão. Mas aqui nós vimos na nossa imagem anterior que é o que? Algas unicelulares e as bactérias que vão fazer a decomposição dessa matéria, desses peixes, né? Fazer a decomposição dessa matéria morta aí que rola. Então, nossa alternativa correta aqui, ó, sem sombra de dúvidas, é a letra A, algas e bactérias. Lembrando que são algas unicelulares que vão ter um aumento populacional, vão consumir oxigênio, causando a mortandade de peixes. Surgem as bactérias para fazerem decomposição, liberando gases, tá, para a atmosfera, causando aí um problema ainda maior. Pessoal, vamos lá agora. Deixa eu apagar isso daqui, tu já printou que eu sei. Lipases são enzimas relacionadas à digestão de lipídios, nutrientes que, em excesso, levam ao aumento da massa corporal. Certos medicamentos, para combater a obesidade, agem inibindo essas enzimas. Assim como não há digestão de parte da gordura ingerida, há menor absorção desses nutrientes, contribuindo para o controle do mesmo. Com base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos agem principalmente sobre as enzimas produzidas pelo seguinte órgão. Então vamos aqui, ó, partiu a aprovação, deixa eu apagar isso daqui. Essa caneta aqui está querendo ficar fixa aqui. Acredito que ela seja do Paraguai, não é original. E aí nós temos que lembrar aqui o seguinte, que eu venho falando o tempo todo, que isso já caiu também no Enem. Quando eu trato da digestão dos carboidratos, então vamos lá. Então, ó, boca. Na boca eu tenho início da digestão dos carboidratos a partir da enzima amilase. Deixa eu apagar aqui porque ficou feio. A partir da enzima amilase. Tá? Então, o que vai acontecer? A enzima amilase ela vai quebrar as ligações glicosídicas. Tá? Então, você vai ter o início da quebra dos carboidratos a partir da enzima amilase. Lembrando que quando eu falo de carboidrato, eu tenho aqui, ó, monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos unidos vão formar o polissacarídeos. Tá? Beleza? Então vamos lá. Beleza, boca. Então, boca você tem a digestão dos carboidratos. Aí você tem que lembrar aqui do estômago. Estômago. Início da digestão das proteínas, tá? A partir do PPC
pepsinogênio que em pH ácido fica na forma ativa, que a gente chama de forma ativa e piscina. Tá? Então, só lembrando que as proteínas são formadas por aminoácidos. Tá? Aminoácidos. Aí você vai ter uma proteína. Tá? E aí eu tenho que lembrar do duodeno. Não posso me esquecer do duodeno. Não estou podendo me esquecer do duodeno. Vamos lá, deixa eu passar o dedinho aqui, porque senão daqui a pouco isso daqui apaga. Então você tem aqui, ó. Duodeno. Ó, início. Olha aqui, início da digestão dos lipídios, tá? Dos lipídios. E aí você tem que lembrar o seguinte: os lipídios e a retomada da digestão dos carboidratos e proteínas. Lembrando que os lipídios são formados por glicerol mais ácido graxo. Tá? E aí eu vou ter a ação da enzima lipase. Coloquei isso daí. Dá um print aí nessa tela. Então aqui é o seguinte, pessoal. O mesmo exemplo que eu dei de manhã. Mais ou menos escrevi tudo isso não. Quando você, por exemplo, vai comer lá o seu x-tudo, o x-tudo ele vem, por exemplo, carne, queijo, pão. Né? São os 3 grandes grupos aí que eu preciso. Na boca vai se iniciar a digestão do pão. Por quê? Pão, ele é um amido. Tá? Pão é carboidrato. Tá? Então lá tem lá o seu amido lá. Beleza? Quando você for fazer digestão, no caso das proteínas, essa digestão vai se dar no estômago. Por quê? O estômago vai apresentar enzimas que vão fazer a quebra da ligação peptídica entre os aminoácidos, liberando monômeros. Tá? Qual é o objetivo dessa quebra, Cristiano? O polissacarídeo é formado por muitos monossacarídeos. Polissacarídeo, como exemplo, a gente tem o amido, a gente tem o glicogênio, a gente tem a quitina, tá? E o nosso corpo não consegue, a celulose, o nosso corpo não consegue absorver esses compostos do tamanho que essas moléculas são. O que o teu corpo precisa fazer? Ele precisa pegar essa grande proteína, por exemplo, e quebrando, liberando a sua menor unidade. Qual é a menor unidade de uma proteína? Aminoácido. Qual é a menor unidade no caso dos carboidratos? Os monossacarídeos. Tá? Então é isso que o seu corpo precisa fazer. Beleza? Então vamos lá, olha só. Quando chega no estômago, você tem uma enzima chamada pepsinogênio, que se encontra na sua forma inativa. Devido à diminuição do pH, ela se torna ativa, passando a pepsina. E essa pepsina que vai catalisar o desdobramento das proteínas. Beleza? Mas, Cristiano, a amilase ou pitialina ela é produzida pelas glândulas salivares. Beleza? Ela não vai junto com o alimento para o estômago? Beleza também. Tá, mas se ela está no estômago, ela não tem que continuar fazendo o desdobramento dos carboidratos? Não, porque quando chega no estômago, o pH é ácido.
Devido à acidez desse pH, a enzima amilase para de atuar quando chega no estômago, e quem entra em ação é o pepsinogênio, que é convertido em pepsina. Foi? E aí eu tenho o seguinte, chegou no estômago, beleza, ocorreu a digestão, né, o desdobramento das proteínas. Vamos para o duodeno, primeira porção do intestino delgado. Quando chega no duodeno, você vai ter o início do desdobramento dos lipídios a partir da enzima lipase, produzida pelo pâncreas e pelo suco pancreático. Pelo pâncreas, né? Que a gente vai chamar de suco pancreático. Estava trocando aqui. Suco pancreático. Nossa. Suco pancreático e o suco entérico. O suco entérico é produzido pelas próprias células que constituem a parede do intestino delgado. Então você tem aqui o início. Olha o que eu te coloquei aqui, igreja. Início da digestão dos lipídios. E a retomada da digestão dos carboidratos e das proteínas. Dos carboidratos vai ser pela amilase ou pitialina pancreática e das proteínas vai ser pela tripsina, tá? Que é o tripsinogênio. Mesma coisa, tripsina, tá? Que vai ser responsável aí. Na verdade, o tripsinogênio vai ser convertido em tripsina e aí você começa a ter a atuação aí do desdobramento, tá? E o nosso corpo, ele não vai absorver o lipídio. O que ele vai fazer? Ele vai absorver o glicerol e as cadeias carbônicas, né? Os ácidos graxos aí que a gente conhece, podendo ser utilizada então pelo organismo. Então, a matéria da maneira que nós ingerimos, ela não consegue ser absorvida, tá? Só lembrando uma coisa, todo esse processo aqui, boca, estômago, duodeno, é o processo na qual vai ocorrer o desdobramento. A absorção desses compostos, resultado desse desdobramento, vai ocorrer lá no intestino delgado, tá? Então, em toda a porção lá no jejum, no ilho, é onde vai ocorrer essa absorção, tá? O intestino grosso vai ser para a absorção de água, produção de vitaminas, graças a algumas bactérias que constituem a flora, certo? E formação de fezes, né? Então produção de muco, essas coisas todas aí. Tranquilo? Então olha só, vamos ver o que o Ed cobrou. Com base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos agem principalmente sobre as enzimas produzidas pelo seguinte órgão. Pessoal, as enzimas serão produzidas por qual órgão aí? Fígado? Não. O fígado ele vai participar do processo de digestão? Vai. Mas o fígado vai fazer o quê, Cristiano? O fígado ele vai produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. A bile vai ser responsável pela emulsificação da gordura. Como assim, Cristiano? A bile funciona como detergente. Isso já foi até questãozinha do Enem. Tá? O que ela faz? Como a gordura ela é hidrofóbica, ela tende a se unir, formando, né, ali uma grande mancha gordurosa. Você vai lavar o teu prato, o que você faz? Mete no teu prato detergente. Para quê? Para separar essas moléculas de gordura. Tá? Observe o que eu estou falando, separar as moléculas de gordura. Eu não estou falando de desmontar a molécula de gordura, que é retirar o glicerol e a sua cadeia carbônica constituinte. Observe o que eu estou falando, é separar a molécula de gordura. Não é quebrar essa molécula de gordura. O que a vesícula biliar vai fazer? A vesícula biliar ela vai armazenar a bile produzida pelo fígado. E ela atua somente como emulsificante. Vou até chegar perto de você. Olha só. Ela vai atuar como emulsificante. Ela vai atuar como detergente. Não tem ação enzimática. Não tem enzima ali. Eu fico até arrepiado quando eu falo. Não tem enzima na vesícula biliar. A bile não tem ação enzimática. A bile não vai fazer o desdobramento de nada. Ela só vai facilitar a ação da lipase sobre essa gordura. Eu vou falar de novo. A bile, ela não tem função enzimática. A bile não vai fazer quebra. A bile só vai emulsificar, atuar como detergente, facilitando, preparando o terreno para que a lipase possa atuar. Fique esperto com isso, tá? Jejum não é responsável por isso? Não, jejum é a parte do intestino lá que está responsável ali pela absorção desses compostos que foram desdobrados.
O pâncreas, não sei, pode ser. Mas eu tenho estômago aqui. O que o estômago tem a ver com gordura? O estômago está preocupado com o quê? Proteína. Mas, professor, o estômago ele vai absorver? Não. O estômago não tem função de absorção de proteína, de monossacarídeo. Ele pode absorver sim alguns líquidos, pequenas quantidades. Por exemplo, o álcool que algumas pessoas tomam, pessoas que são maiores de idade. O álcool pode ser absorvido em parte do estômago, mas não é ele também que vai ocorrer grande absorção, não. Vai ser no intestino delgado. Tá? O pâncreas ele tem essa função. Então, o pâncreas ele vai produzir a amilase pancreática, o tripsinogênio e ele vai produzir também as lipases. Tá? Então, a nossa alternativa aqui, ó, muito tranquila, muito fácil. Eu gosto da UERJ, porque a UERJ, dentro de uma questão, ela envolve todo o conceito, né, daquele assunto. Aí você fala, professor, mas na UERJ só são 5 questõezinhas sobre biologia. Mas são 5 questões, por exemplo, caiu uma questão na UERJ, que eu já resolvi aqui, ó, sobre vegetais. Caiu uma árvore filogenética. Caiu uma árvore filogenética. Não foi a problema. Uma árvore filogenética. Dentro dessa árvore, caiu briófita, né? Todas as briófitas, os grupos que existem, né? Antócera, hepática, caiu as pteridófitas, caiu gimnospermas e angiospermas. Ou seja, caiu tudo de vegetal dentro de uma única questão. Você tinha que saber, caiu tudo, uma coisa linda de se ver. Tanto que eu dei uma aula, a videoaula foi de uma aula, né? Quando eu resolvo essa questão na sala, já vou preparado, porque é uma aula só para essa questão. Uma aula só para ela. É 2 horas só falando dos vegetais. Aí você tem briófita, pteridófita, gimnospermas, angiospermas, ele fala de evolução, fala daqui. É uma hora só para aquela aula, só para uma questão do UERJ. Tá? Por isso que eu acho, às vezes, que são as questões bem bacanas aí. Uma coisa linda de se ver. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Primeira coisa que nós vemos aqui, nós conseguimos observar e visualizar, é que aqui a gente está tendo uma epiderme, coisa linda, né? Fui mestrado, via todo disso aqui. Horrível fazer esses cortes, mas é lindo ver o microscópio. Essa imagem está bem ruim, né? Mas foi o que eu peguei na internet. Aqui você tem os estômatos, tá? Aqui você tem as células auxiliares em volta do estômago, as células guardas, né? Aqui no meio você tem o estilo, que é por onde entram e saem os gases. Aqui você tem a presença de vasos condutores, você tem o floema para fora, o xilema para dentro. Observe que o xilema ele tem uma parede mais espessa, porque ele tem uma parede secundária, com lignina, células mortas, tá? Durante a maturidade. O xilema tem por função o transporte da seiva bruta, que é a água e os sais minerais, e o floema ele vai transportar o resultado da fotossíntese, são os carboidratos. O xilema está para dentro e o floema está para fora. Tá? Por que é importante saber isso? Porque se eu fizer um anelamento na planta, que é retirar uma parte da sua casca, o anelamento, essa planta morre. Por que essa planta morre? Porque ela deixa de levar, como você está retirando parte do floema, ela deixa de levar nutrientes para as raízes. E as raízes são as primeiras partes a morrerem quando você faz o anelamento. Cristiano, não estou entendendo não. Olha só. O caneta boa. Olha aqui, ó. O que vai acontecer? Pensa que aqui você tem uma árvore, tá? E essa árvore é uma árvore de uma espécie invasora. O que você faz? Você pega essa árvore, você faz não, tá? O que especialistas fazem? Fazem o processo de
O pessoal faz tipo um anel. Tá vendo aqui? Retirando uma parte aqui do cilindro, deixando a parte branca. O que vai acontecer? Quando você faz aquilo, você retira o floema. E aí a gente tem que falar o seguinte, Cristiano, por que isso é tão importante? Você está falando do floema chileno. Galera, anota aí para mim o seguinte. Quando eu trato do chileno e do floema, eu estou falando de sistemas análogos às vezes e artérias. Quando eu tenho lá, por exemplo, eu falo, gente, quem faz o transporte, né? Por onde que é feito o transporte dos gases? Tá, o transporte dos gases é feito através das veias, artérias, arteriolas e capilares. Né? Então eu vou ter lá artéria, arteríola, capilares, vênula, veia. Eles que vão fazer o transporte dos gases. Tá? Mas esse gás vai estar circulando na hemácia, na hemoglobina, isso daí a gente não quer saber agora. Só quero saber o seguinte, existe um sistema de condução. Tá? Nos vegetais é a mesma coisa. Eu tenho o que seria canos, o que seriam veias e artérias, permitindo o transporte desses nutrientes. Mas, Cristiano, tem transporte de gases? Óbvio que não, porque aqui não tem hemácia, pô. Então, gases não é transportado da maneira que a gente pensa. Esses gases serão utilizados nas partes aéreas, nas raízes também. Tá? Outra coisa importante, a planta ela apresenta mitocôndrio e cloroplasto. Toma cuidado com isso. Eu vejo que muitos alunos confundem quando a gente fala sobre a planta respira. A planta faz fotossíntese, beleza, a planta faz fotossíntese, mas a planta respira, todo ano é a mesma coisa na aula presencial. Os alunos ficam meio que balanceados. Planta vai apresentar cloroplasto, planta vai apresentar a mitocôndria, tá? Vai estar presente lá. Então, no cloroplasto, eu tenho a produção do carboidrato. Esse carboidrato vai ser utilizado na mitocôndria para a produção de energia. Beleza? Então, os dois ali estão ocorrendo, estão se balanceando. Tanto que em outras aulas a gente vai ver um gráfico que existe sobre ponto de compensação, ponto de saturação, a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Essa televisão está querendo bolar aqui o sistema. E aí, o que eu quero falar para vocês? Eu tenho aqui o seguinte, quando a gente trata de plantas, por que as plantas conseguem chegar, Cristiano? Tem planta aí que chega a 100 metros, tem planta que chega a muitos metros de altura, plantas gigantescas, né? Por que elas conseguem ser tão grandes, Cristiano, e outras não? Porque quando eu trato de árvores, né, quando eu venho lá, quando eu estou falando das gimnospermas e angiospermas, tem uma aula sobre isso aí, você está tratando de plantas lenhosas que apresentam lenho, que apresentam o sistema de condução. Quando eu trato das briófitas, você lembra das briófitas? Eu dei uma aula sobre briófitas, dá uma olhadinha lá na aula da UERJ. Sobre as briófitas, não. As briófitas, elas não apresentam um sistema de condução. Logo, o transporte se dá por difusão. Por isso que as briófitas são desse tamanho assim. As pteridófitas já apresentam um sistema rudimentar. Vasos. Por isso que elas já crescem mais. Quando eu chego aqui nas gimnospermas e angiospermas, aqui é o samba do pião doido. Aqui eu vou ter o quê? Eu já tenho vaso, lignificação, transporte eficiente, por isso que elas conseguem chegar a grandes alturas. Tá? Esse sistema de condução foi extremamente importante para a conquista do ambiente terrestre. Porque quando eu tenho um sistema para conduzir, fazer esse transporte, eu posso crescer. Tá? Aqui a gente tem os estômatos, extremamente importantes para as trocas gasosas. Tá? Então, o surgimento dos estômatos, eles permitem a entrada do CO2, que vai ser utilizado na fotossíntese, eles permitem a entrada do oxigênio, eles permitem a saída do vapor de água, tudo através dos estômatos. E aqui eu tenho uma cutícula. Essa cutícula, ela funciona como se fosse a queratina, só que essa cutícula aqui é de cera, lipídio. Mas lembra lá quando eu falei da epiderme, que a gente falou sobre a queratina? A queratina na nossa pele tem um fator evolutivo. Qual? Você lembra? Desidratação. A queratina é para evitar a desidratação, para que a gente não perca água. Você já deve ter me ouvido falar, a vida surge no ambiente no ambiente aquático. A conquista do ambiente terrestre foi extremamente complicada, porque nós tínhamos um fator limitante, que é o quê? Água. Se eu pense água, eu pense desidratação.
Cristiano, você consegue provar que a gente surgiu no ambiente aquático? Claro, meu filho. Só em pensar em relação aos fósseis e quando a gente pensa nas adaptações, quando a gente pensa na origem do desenvolvimento embrionário. Você começou a se desenvolver onde? Aonde se deu o seu primeiro estágio de vida? Na água! Você estava lá na bolsa amniótica, líquido amniótico, protegendo contra choque mecânico, contra a desidratação. Você iniciou o seu desenvolvimento na água. É na água que se iniciou o seu desenvolvimento. Você só conquista o ambiente terrestre quando você sair dali, meu filho. Quando você sai, você conquista o ambiente terrestre. Né? Você, óbvio que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a conquista do ambiente terrestre ela se dá com alguns fatores. No nosso caso, teve a queratina. No caso dos anfíbios, que não conquistaram 100% o ambiente terrestre, eles precisam de locais úmidos. No caso dos répteis, existem as escamas para proteger. No caso das plantas, existe uma cera, cutícula, que vai evitar o excesso de perda de água, vai proteger contra alguns organismos. Tá? Então, quando essa cutícula ela é oleosa, a água bate, e aí, ó, vai-se embora. Então, para as plantas conquistarem o ambiente terrestre, nós tivemos a necessidade de vasos condutores, presença dos estômatos para as trocas gasosas e uma cutícula que protegesse contra a perda excessiva de água. Vamos ver o que é o R. Cobrou. Desde o início da colonização do ambiente terrestre, houve grande diversificação das plantas, graças ao surgimento de características vantajosas à adaptação, que permitiram a sobrevivência e a reprodução em terra firme. As estruturas correspondentes a adaptações evolutivas exclusiva das plantas que contribuíram para o seu desenvolvimento e diversificação no habitat terrestre estão indicadas em característica exclusiva das plantas, explicação das plantas, tá, gente? Fruto, semente e mitocôndria. Fruto foi importante? Fruto foi importante para a conquista de novos habitats, tá? Por que o fruto é importante? Porque você é um dispersor. Você está pegando a laranja, que é um fruto, você está comendo a laranja, você está assim, ó, jogando caroço para tudo quanto é lado. Aí você está passando no meio de um lugar que você não passou antes, aí vai jogando caroço. O que você está fazendo? Você não está pensando. No seu consciente, você não está pensando, mas você está cumprindo o seu papel. Você está fazendo a dispersão daquela semente. Olha só como tudo é lindo. É biologia na tua vida. Você está sendo um dispersor. Você está sendo um dispersor de sementes. Ou seja, você está mostrando que o seu papel evolutivo aqui, dentre os diversos, é ajudar na dispersão dessa vida toda aí. Tá? Então, os frutos e as sementes, né, automaticamente. Só que mitocôndria, galera, é uma característica exclusiva das plantas? Não. A gente tem mitocôndria que vem da nossa mãe, origem materna. Aí nós temos lá vasos condutores. Vasos condutores. Cutícula. Cutícula. Estômago. Estômago. Né? Então isso aqui está presente somente nas plantas. Cristiano, mas os vasos condutores não são igual às veias e às artérias? Querido, eu falei para você o quê? Estou fazendo uma analogia. A constituição de vasos condutores, você vai ter celulose. Eu não tenho celulose. Eu tenho uma túnica interna, uma túnica média, uma túnica externa. Traduzindo, eu tenho endotélio, eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho tecido muscular. Tá? E aí eu tenho aqui o seguinte, melhor essa ordem, só para você não se confundir. Endotélio, tecido muscular, tecido conjuntivo. Então isso daqui foi. Membrana celular. Membrana celular está presente em mim, está presente nas plantas. Não serve. Meristema apical. Meristema apical é a região da planta onde apresenta células meristemáticas que vivem em constante divisão. Parede celular não está presente somente nas plantas. Eu tenho bactérias com a parede celular de peptídeo glicano. Eu tenho fungo com parede celular de quitina. Não está. Flor até que está. Mas então a nossa alternativa que realmente só tem características que são exclusivas das plantas é a letra B de bola. Vamos seguir aqui. Olha que questãozinha tranquila.
Células-tronco são células não especializadas que têm potencial de diferenciação. Ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas e de diferentes tecidos. Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco tendem a alterar necessariamente o seguinte padrão do seu metabolismo. Pessoal, ele está falando de células-tronco, são células embrionárias que vão conseguir se diferenciar, sofrer diferenciação em diversos tipos celulares. Tá? Aí ele fala, qual é a característica necessária para que essa célula consiga se diferenciar em diversos tecidos? Vamos lá. No caso das plantas, as células embrionárias, né, ou células meristemáticas, elas são distribuídas na região apical, né, na região subapical e nas axilas. Como assim, Cristiano? Olha aqui. Quando eu tenho lá uma planta, observa que toda vez que eu tiver um galho, assim, saindo uma folhinha, você tem tipo uma protuberância aqui assim. Aqui, que sempre vai ter folhas protegendo, e a parte da raiz que a gente não consegue ver. Aqui é a região apical superior, apical inferior, ou região apical, né? E a região apical da raiz. Aqui, isso daqui é um conjunto de células meristemáticas. São células que vão conseguir formar folhas, frutos, são células que conseguem formar raízes, são células que conseguem se diferenciar em qualquer coisa. Isso numa planta adulta. Tanto que quando você vai pegar uma mudinha, você arranca ela aqui, coloca isso daqui na água ou no solo e a partir daqui gera raízes. Por quê? As células que estão aqui, elas têm esse poder de se diferenciar. Tá? Já no caso das células animais, somente durante a fase embrionária que nós temos as células-tronco. Depois as células elas viram pluripotentes, conseguindo se diferenciar em alguns tipos celulares, mas não em diversos como anteriormente. O que vai acontecer? Para que essa célula aqui, por exemplo, consiga formar raízes, não ser uma raiz ela precisa sofrer um processo que a gente chama de expressão gênica, que é ativar determinada região do seu DNA para que ela possa se diferenciar em um tecido de absorção, que no caso seria a raiz. Tá? E aí eu tenho o seguinte, pensa só, você um dia foi apenas o quê? Um zigoto, um gameta masculino, um gameta feminino, fecundação, formou você, que foi um ser unicelular. Essa célula sofreu divisão, formou a mórula, formou a blástula, formou a blastocele, sofreu gastrulação, sofreu neurulação e aí ela desenvolvimento embrionário. Foi. Observe que todas essas células vão formar depois o ser humaninho. Só que esse ser humaninho ele vai apresentar órgãos. Só que todas as células tiveram origem apenas de uma célula. Como que a partir de um único material genético, o único DNA, eu consigo formar tantos tecidos diferentes? O que vai acontecer aqui, gente? Adoraria que essa aula fosse presencial. Você vai ter o material genético, o mesmo material genético vai estar presente em todas as células. Mas isso não significa que todo esse material genético vai estar ativo, todo esse DNA. Quando eu chego no local que é para formar um olho, somente essa região aqui vai estar ativa. Aí eu formo aqui o olho. Quando eu chego numa região que é para formar a boca, essa região se torna inativa e essa daqui se torna ativa. Eu formo a boca. Quando eu chego na região que é para formar o fígado, eu torno essa região inativa, ativo essa, fígado. O nome disso é expressão gênica. Tá? Então você tem todo o seu material genético, mas apenas parte desse material genético serão ativados de acordo com a necessidade. Então, aqui, para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco tendem a alterar necessariamente o seguinte padrão do seu metabolismo. O que elas têm que alterar? A expressão gênica. Número de cromossomos? Óbvio que não. O número de cromossomos aqui é o mesmo em todas as células. Tá? Quantidade de mitocôndria? Mitocôndria é a produção de energia. Atividade de fosfolipídios na membrana? Meu Deus do céu. Nada a ver. Tá? Nada a ver com nada a ver mesmo. Então vamos seguir.
Vamos fazer mais uma, nossa última, para a gente fechar aí com uma chave de ouro. Pessoal, aqui a gente consegue observar o seguinte. Eu estou tendo um processo aqui de meiose. Por quê? Tem uma célula-mãe, essa célula duplicou seu material genético, tá? Cromossomos homólogos, troca de material genético entre esses cromossomos homólogos, que vai ocorrer lá na prófase, na subfase de paquítulo. Tem essa videoaula aí. Aqui eu vou ter a divisão reducional, reduziu, né? E aqui eu vou ter a equacional, para equacionar, tá vendo? Aqui a gente está tratando de uma meiose. Lembrando que a meiose vai ser dividida em meiose 1 e meiose 2. Meiose 1, o que eu tenho que tomar cuidado? Separação de cromossomos homólogos. Meiose 2, separação de cromátides irmãs. Extremamente importante. Na meiose 1, depois da prófase, a célula já não é mais idêntica à célula-mãe, porque é uma nova recombinação genética. Logo, essa célula é uma célula já que não apresenta o mesmo material da célula-mãe. Olha o que a UERJ cobrou aí. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com um padrão diploide, ou seja, 2 N's, de 6 cromossomos, ou seja, 2N igual a 6. Então, tem que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, show de bola. É divisão celular. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Reposição de células mortas. Reposição de células mortas, isso ocorre na mitose. Mitose não gera variabilidade genética. Aqui eu tenho uma variabilidade genética, tá? Então não pode ser. Multiplicação celular assexuada. Assexuada também vai ser mitose. Tá? Mitose, então só para lembrar. Mitose não gera variabilidade genética. Por que não gera? Porque não tem recombinação gênica. Produção de células totipotentes. Células totipotentes são aquelas células que a gente vai encontrar lá durante o desenvolvimento embrionário. Não é o caso aqui. Formação de células reprodutoras. Sim, porque quando eu falo de células reprodutoras, eu estou falando de quem? Gametas. Gametas masculinos e femininos. Nos gametas masculinos e femininos ocorre esse processo chamado meiose, que é responsável pela variabilidade genética. Logo, a nossa alternativa da número 8, letra D, de Deus. Fechamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Revise esse conteúdo. Estarei colocando no Class. Qualquer dúvida, me mande mensagem lá no Class ou me chama no WhatsApp. Tá bom? Então, é isso. A gente vai fechando. Não deixe de estudar, tá? Não deixe de continuar buscando, né? Desculpa. Continuar buscando a sua aprovação. Beleza? Tchau. Boa quinta-feira. Terça.